Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, neste mês foi publicado um comentário muito importante em uma revista científica sobre o conceito de carga interna e externa de um treino esportivo. O que essa publicação tem de importante para os interessados em ciência e esporte? Olá, ouvintes da Rádio USP. Neste mês de fevereiro foi publicado um comentário muito interessante num periódico importante, que é o International Journal of Sports Physiology and Performance, por um pesquisador também muito conhecido na área de ciência de esporte, que é o Frank Impellizzeri. E esse trabalho trata, no caso esse comentário, da carga de treino interno e externo, como que está esse estado da arte 15 anos após a primeira divulgação. Os autores colocam que é muito interessante, isso foi divulgado a primeira vez no Congresso Europeu de Ciência do Esporte no ano de 2003, em uma mesa mediada por um outro importante pesquisador, que é o Thomas Riley. E o autor, no caso aí o Impellizzeri, ele coloca, como todos sabem, o exercício físico ele é um estressor, ele causa um estresse no organismo e isso promove respostas psicofisiológicas que vão mediar adaptações celulares no organismo. Então, o treinamento esportivo ou treinamento atlético, ele tem sido definido como um processo de realizar sistematicamente exercícios para melhorar habilidades físicas ou adquirir habilidades esportivas específicas novas. Quando entregue adequadamente, os exercícios eles vão induzir a respostas adaptativas funcionais positivas. Porém, essas respostas adaptativas, em função do estímulo do exercício, que seria algo entregue externamente, então esse já vem o conceito do que é carga externa, ele vai promover respostas internas. Então cada atleta vai sentir aquele estímulo de uma forma diferente. Então isso caracteriza qual seria aquela demanda, aquela carga interna para esse atleta. A carga de treinamento interno, ela vai determinar então o resultado do treinamento, o sucesso ou não do treinamento. E isso deveria ser usado como uma medida primária para monitorar os atletas. Isso ocorre porque a carga interna sentida a partir da carga externa específica pode variar de acordo com contextos específicos de um atleta para o outro sentido. Por exemplo, um caso bem claro é quando um atleta treina numa situação de sol e umidade, que um ambiente com uma temperatura elevada, a temperatura é a mesma para aquele atleta e para outro atleta, mas eles podem sentir diferente esse calor, essa sensação térmica. Então, por mais que seja uma temperatura igual para os dois, atletas num caso específico desse, eles podem sentir de forma diferente, então a carga interna é diferente para eles. Então, do ponto de vista prático, é difícil estimar com precisão qual que é a real carga interna sentida no exercício por um atleta, por um indivíduo. Mas os autores até comentam, hoje com a evolução dos sensores vestíveis, por exemplo, os relógios que a gente utiliza, as coisas que fazem um monitoramento do atleta, auxiliam bastante a fazer predições de qual seria essa carga interna para esse atleta. Outra forma também que a gente pode pensar é, se você coloca um determinado esforço para uma pessoa correr numa determinada velocidade e se a outra pessoa corre na mesma velocidade, esse outro atleta, internamente as adaptações são diferentes. Então essa carga interna é diferente também para os atletas. Isso é muito importante, pois do ponto de vista prático faz toda a diferença no treinamento. Então, é muito interessante esse trabalho, Eles apontam que 15 anos após desse modelo conceitual apresentado pela primeira vez, de carga interna e externa, eles agora são generalizados e aplicados em pesquisas e na prática. Então, é bem interessante para quem tem interesse em estudar coisas relacionadas à ciência do esporte que acessem esse trabalho, esse comentário desse autor. Obrigado e até a próxima coluna. Nós acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto, Tainá Honorato, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.